Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Pipocast. Eu sou o Richard Ribeiro e hoje a gente tá aqui para falar de pecadores, sinners. E hoje eu tô com um time muito especial e nele nós temos meu grande amigo Lucas Frazão. Em homenagem ao filme. Meu amigo Dr. Cinéfilo, Tom Borges. O Tom, dane-se, não quer falar mais. Não, eu vou participar, mas eu quero que você me convide para entrar primeiro, Richard. Foi mais criativo do que o meu. E não menos importante, com meu amigo Luiz Fernandes. Eu não preparei tanto assim não, foi muita preparação isso daqui. Os caras fundaram uma boate numa noite, tudo no improviso. Pecadores foi um filme que apareceu, né? Ninguém tinha expectativa, ninguém nem sabia que esse filme tava vindo, pra ser bem honesto. Aí eu sabia, faço não. A gente viu o filme, se empolgou muito, falou assim, não, a gente tem que gravar. Não tava no nosso cronograma, mas não tinha como não trazer esse filme aqui no Pipocast. O Luiz, principalmente, não tinha aparecido aqui ainda no Pipocast, mas ele veio falar desse filme. Então eu queria começar com você, Luiz. O que você achou de Pecadores? Não é nem o que eu achei de começo, o que eu esperava, porque é diferente do que você falou, né? Eu esperava, porque as notícias que saíram quando o filme, né, começou a produzir, só falava que, tipo assim, vai ser um filme sobrenatural com dois irmãos caçadores de monstros. Aí, logo, tipo assim, que saiu o primeiro trailer e tudo mais, eu fiquei, ué. Cara, eu fiquei sabendo desse filme, assim, na sala de cinema, 2 semanas depois antes de estrear, que eu vi um trailer. É porque você não é cachorrinha do Coogler e do B. Jordan. Se você fosse cachorrinho do Coogler e do B. Jordan como eu sou, você saberia. O B. Jordan eu sou, cara. Eu acompanho ele desde Chronicle. Clássico. Então imagina a reação do Luiz quando viu que eram gêmeos, deve ter tirado a camisa. Vamos lá, vamos começar, porque o filme, basicamente, eu pensei nisso daí antes, um pouquinho a chegar aqui, porque o filme é um iceberg. Porque ele aborda muita coisa. Se você não procurar saber muita coisa, você fica mesmo ali na superfície, filmezinho de vampiro diferente com música. Mas se você tiver um mínimozinho de interesse, começar a pesquisar um pouquinho mais, você vai começar a ver as nuances, você vai começar a ver a história por trás da história que o Coogler colocou, o porquê de ter tanta referência, tanta... Não sei nem como especificar, de ter tanto sangue, né? Pode assim dizer. Porque você tem muito sangue diferente ali. Você tem a história dos povos indígenas, um pedacinho dos povos indígenas, você tem os imigrantes, você tem os negros. E tudo isso numa salada que você espera A, mas você recebe um alfabeto inteiro. Não, o filme é muito bom, cara, mas eu não classificaria ele como um filme de vampiro. Eu fui ver o filme sem saber nada, nada mesmo. É só pela recomendação. Michael B. Jordan e Ryan Coogler, vá ver o filme. Foi isso que eu fui sabendo do filme, cara. E já começa com aquela abertura falando sobre os bardos e, né, o nome que essa função tem em cada religião, tudo. E eu fiquei, cara, sobre o que é esse filme, sabe? E aí começa a gente seguir a história do pastorzinho, e aí vem os dois irmãos, e aí pra mim era tipo um filme de máfia ou alguma coisa assim, e o filme vai se desenrolando, e aí ele vira um filme de terror, e cara, foi uma virada assim que me deixou feliz demais, sabe? Porque o filme, ele traz isso... Ele é um clássico multigêneros. Sim, ele tem vários sim. gêneros no filme. Sim. Acho que ele consegue fazer isso muito bem, sabe? Tipo, não é estranho quando o filme vira. Você tá acompanhando a história que você não tá entendendo muito bem pra onde ela vai levar. E quando ela aparece de fato a história, você fala assim, tava aí o tempo todo, sabe? E eu acho que você teve uma das melhores experiências, que eu acho que quem aproveitou o filme de verdade foi quem não sabia de nada. Que eu cometi um trailer e, tipo, o trailer entrega metade dos plots do filme. Eu nem trailer vi. Eu só sabia que era um filme de época. Eu nem trailer vi. Vocês aproveitaram, acho que 200% do filme. Não, Não, nem 100%, 200%. E pior ainda, eu confundi os filmes, porque assim, eu tinha visto, não era nem um trailer, sabe quando tem as primeiras imagens, tipo teaser, tinha saído? Aí eu sabia assim, informações, é um filme que é meio tipo, é um filme de terror
é um filme de terror, se passa mais ou menos nos anos 30 e aborda a questão cultural e histórica negra do sul dos Estados Unidos, né? Aí, cara, eu não sei porque, na minha cabeça, aí eu não lembrava que o nome do filme era Sinners. Eu vi o teaser, sei lá, no YouTube. Sabe quando você fica passando vídeos por aí do YouTube, tipo, pra matar o tempo, enquanto você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa? Aí, pô, achei interessante. Aí na Netflix, esse ano saiu aquele filme, não sei se foi até no começo do ano, é o Piano de Família. É um filme também, é igual, é de terror também, aborda a questão social, cultural e histórica negra dos anos, principalmente dos anos 30, no sul dos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que Piano de Família é tipo assim, final dos anos 30, enquanto Pecadores é no começo. E aí, eu na minha cabeça era o mesmo filme. Aí de repente eu vi que tinha saído o trailer, assim, bem na semana que estreou, assim. Não, na verdade é outro filme que eu vi esse teaser. Aí nisso o pessoal já falava, olha, vá ver o filme sem ver coisa nenhuma. Então eu sabia que era terror, eu sabia a época e mais ou menos que ia abordar essa questão cultural. Só isso. E cara, é como o Richard falou. Você vê o filme não sabendo muita coisa, cara, é impressionante. Você fica tipo assim, cara, é um filme que vai ser sobre música, será que vai ser sobre morto-vivo e música e invocar tipo assim, eu fiquei achando, será que ele vai invocar alguma coisa? Aí de repente eu vi que tinha muito de blues, eu pensei assim, será que vai ser tipo uma história meio do Robert Johnson, aonde você vai ter um cantor que vai fazer um pacto com o demônio, ou às vezes aquela coisa que é até muito cultural, não só no sul dos Estados Unidos, né, como também até é muito comum no Brasil, no geral dos interiores, essa questão cultural de que a pessoa desafiou o diabo para tocar violão. Eu acho que isso deve ser cultural da Europa, alguma coisa assim, que é muito comum no cenário Isso. cristão de interior, Tipo, sabe? o diabo tá tipo na música da Xuxa, né? Tá girando Oi? o disco ao contrário. Não, não, não. É tipo uma coisa meio que a gente tem, que é tipo assim, de que o. Tipo assim, é muito comum você ter essa questão da disputa Tem de até o cara violeiro. da Aí você novela, tem que aqui, tem é o até a cena violeiro, meio que que ele eles é disputam bom um assim, pouco porque ele fez de o pacto blues com o lá. diabo, sabe? Exato, então você tem muito essa questão cultural da música, de você ser um bom artista porque fez pacto com o diabo, que é o negócio da Xuxa. E ao mesmo que o Lucas até citou, né? E ao mesmo tempo também essa questão de você desafiar o diabo na música, tipo assim, tipo, sei lá, você faz um pacto e aí você desafia depois o diabo, ou o diabo aparece pra você, e aí você Pedaço de vence ele, né? Que é a coisa meio do Pedro Malazarte, tá desafiando. aqui. Isso, tipo, desafiando ele. Então, o filme do Tenacious D, que eles enfrentam o diabo tocando guitarra, tem muita história de interior, de violeiro que enfrentou o diabo. Você tem história no sul dos Estados Unidos de blues, tipo assim, do violeiro de blues, do pianista, ou até do pessoa que toca Violinista. violino, esqueci o nome. Que tocou enfrentando o diabo, e violinista, isso. Então, tipo assim, cara, é uma coisa muito comum. E eu fiquei achando que o filme ia ser sobre isso. Aí, de Isso é repente, muito pá, bom mesmo. vampiro! Tipo, é muito impressionante. E você, Lucas, o que você achou de Sinners? Como eu tava falando, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha visto nada sobre o filme. Nada, eu só sabia que era um filme de época. A única informação que eu sabia que era um filme de época. Que passava nem sabia em que época, só sabia que era de época. Levei a minha namorada, né, pra assistir comigo, ela também não sabia praticamente nada, só sabia que o filme tava bem avaliado. Eu falei, pô, eu vou tentar me afastar o máximo possível de informação desse filme pra eu ir com, sabe, a mente totalmente aberta, assim. E assim, eu quando vejo um filme desse calibre, eu gosto sempre de analisar em dois aspectos. Eu sempre gosto de pegar conteúdo e forma. Tipo, o conteúdo é o que está sendo dito realmente no filme, o que ele está sendo trabalhado em relação a mensagens, a sinais, contextos e tal. E a forma como essa história é apresentada, né? Tipo, que é a parte mais técnica. O que eu mais gostei desse filme, na minha opinião, quando eu analiso esses dois pontos, foi a parte técnica. Mais do que o conteúdo, mais do que a mensagem dita, foi a direção do filme. Gostei pra caraca dos atores. Eu acho que não tem um personagem deslocado no filme. Todos os atores parecem que foram escolhidos a dedo para fazer os filmes. Assim. É impressionante como todos os atores estão muito
eu senti que todos eles estavam muito confortáveis nos seus papéis, assim. Os papéis foram muito bem desenvolvidos, né? O Michael B. Jordan consegue fazer os gêmeos muito bem. A mesma coisa que eu falei do Mickey. São personagens que têm figurinos iguais, têm maquiagem iguais, mas você consegue ver dois personagens distintos só pela atuação, postura, jeito de falar do ator. Os personagens de apoio também são muito interessantes. Até personagens que você não dava muita coisa, como o caso da chinesa lá, tem momentos assim que são impressionantes. Então, o que eu mais gostei desse filme, mais do que não só o conteúdo rico que ele trabalha no filme, foi a forma, a direção, a cena do blues, cara, dos espíritos, cara, aquilo ali pra mim é ouro. A melhor cena do filme, cara, isso é o concurso, assim, não tem discussão. Cena assim, melhor pra cena, mim tá no melhor nível daquelas música. cenas que marcam, como, por exemplo, a cena do Pietro em X-Men. Isso. Em X-Men Primeira Classe. Primeira Classe não, foi um filme dele correndo lento, sabe? É uma cena que foi replicada inúmeras vezes Dias na do internet. futuro do pretérito do passado. É isso aí. Cara, esse filme, ele tem esses momentos em que você vê que o trabalho, o olhar do diretor ali, juntamente também com a interpretação dos atores, faz esse filme ser muito, muito rico e dá mais força ainda à mensagem que ele quer contar no filme. Então, mais que o conteúdo, que é muito bom, a forma, pra mim, foi o que eu mais gostei. A direção, trilha sonora, iluminação, fotografia. Cara, esse filme é pica demais, nesse sentido. Isso daí, cara, eu acho que o Coogler, ele, vamos dizer, ele fez um teste, isso aí, jogando pro alto, assim, meio que de como fazer uma cena dessa no Creed, que tem a cena dele correndo lá, que toca a musiquinha, que fica cafona. No cinema eu fiquei maluco, mas depois eu vi e falei, pô, Então, levemente cafona. Essa cena nesse filme tinha tudo pra ficar cafona, cara. E não fica. E não ficou. Então, parece ficou, que ele pegou tudo que ele fez de, sei lá, errado não, mas o que ele não tinha experiência e parece que ele simplesmente falou aqui, ó, eu sei fazer isso aqui, toma aqui, ó. Aproveita essa cena aqui. Cara, porque essa cena no papel, imagina o cara lendo isso e falando assim, cara, isso vai ficar muito cafona. Vai ter uma geisha no meio do, sabe? Isso. Mas eu acho que é tipo um momento que ele gosta de imprimir nos filmes, eu acho que talvez o do Creed seja muito isso, que ele entra tipo num flow de imersão. Vou dar um exemplo muito grande disso, né? Na cena da música, né, tem essa questão cultural, então que a música vai atrás, porque isso é dito no começo do filme, né? Você evoca os seus espíritos dos antepassados e dos que vão vir no futuro. E essa música rasga o tecido do espaço-tempo. É óbvio que tem essa questão da fantasia e tudo mais, né? Até o vampiro vai atrás dele por conta disso. Mas também é tipo uma coisa meio metalinguística, meio a figura de linguagem da música conectar tudo. E aí ele transforma essa coisa meio esses espíritos aparecerem, ao mesmo tempo uma coisa fantástica, e ao mesmo tempo ele tentando traduzir em forma de imagem a sensação que você tem dessa imersão na música e você realmente enxergar o tempo de uma forma não linear. Eu acho que um exemplo que eu acho muito legal disso, que ele vai fazer, um dos filmes que ele fez, por exemplo, foi o Judas e o Messias Negro, que fala sobre os Panteras Negras, né? Tem um momento que o líder dos Panteras Negras, ele tá discursando e a plateia, ela começa a se esvanecer e fica só o rosto das pessoas e como as palavras vão tocando cada rosto, assim, tipo assim, do nada, uma direção que até então não tava, assim, que eu digo, não que não seja inventivo, mas que até então eram cenas pé no chão, não tinha nada muito fora do comum. Do nada, ele usa um recurso, assim, meio psicodélico, de tipo assim, mostrar o rosto de cada um, meio preto e branco. Do nada o filme fica, acho que é preto e branco que fica, mostrando o rosto de cada um e as palavras atingindo cada um. E é muito no flow do discurso do líder dos Panteras Negras. Então eu acho que ele tem muito disso, de querer
demonstrar imageticamente um fluxo de consciência, um flow, por exemplo. Até também o simbolismo da música, de que a música ela transpassa barreiras, literalmente tudo pegando fogo, não tendo mais portas e barreiras, né? É a linguagem universal, né? A música, vamos pôr assim. Atinge todos e não tem paredes, né? Ela não tem barreiras. Ela derruba barreiras, ela derruba literalmente mundos, né? Ela atinge até o mundo espiritual e atrai todo tipo de gente, sendo gente boa ou gente ruim, literalmente ruim, né? Conecta todo mundo. E tem que ser uma coisa meio maluca, porque pensa comigo, ele tá tocando uma música. Não é um filme musical, não, assim, tem música, né? Mas não é um musical. Então não tem como ele dirigir aquela cena, uma cena de musical. Ao mesmo tempo, ele não quer fazer aquele filme chapadão, então não tem como ser só ele cantando. Então ele usa muito uma estética nessa cena, uma estética de videoclipe. Não sei se vocês perceberam, que é uma coisa bem meio videoclipe, assim. Filme, e que eu achei genial, o formato porque é a dele linguagem muda visual várias da vezes. música. Ele vai pra widescreen, ele fica quadrado, ele mexe muito com o formato durante todo o filme. Técnicas de filmagem, muita coisa assim, cara, se você falar, ele trabalhou de verdade, tipo assim, eu quero fazer o meu filme ser uma peça de arte no sentido próprio da palavra. Cada momento vai ter a sua dedicação. Se ele precisa de um frame rate maior, ele vai ter. Se ele precisa de um menor, ele vai ter. Se eu preciso de um plano de sequência, vai ter. Sabe? Como se tivesse sido dividido em vários blocos, tá? Aqui eu vou fazer isso, porque isso transmite melhor essa mensagem, sabe? Pensou cada frame, cada cena, né? Como se ele estivesse pensando de forma separada as cenas dentro do que ela precisa, dentro do que ela precisa e dentro do que os personagens precisam fazer na cena, né? É por isso que eu reforço que pra mim a forma do filme, ou seja, a direção, todo esse trabalho, pra mim é o ponto mais alto, porque a mensagem ela foi passada de maneira muito eficiente, mas você não pode dizer que é uma mensagem, digamos, original. Mas a forma como ele passou a mensagem é original. A forma como ele decidiu passar essa mensagem e trabalhar os temas que ele trabalha no filme é que faz com que, para mim, seja o ponto alto do filme. É um filme que, para mim, ele vai ser muito mais marcado pela direção do que pelo conteúdo em si. Até porque ele, de conteúdo, ele é uma grande referência a outros filmes, né? Para mim, a referência mais clara, assim, a notória que eu peguei de primeira foi o Drink para o Inferno, Drink no Inferno. Para mim, ele é o filme que mais influenciou, talvez, a estrutura da narrativa do filme dele, que é basicamente dois irmãos criminosos em um lugar fechado, tipo assim, para mim isso a diferença é que o Drink no Inferno, ele do nada vira um filme assim, e esse filme ele se constrói para isso. Paródia, assim, o Drink no Inferno é quase que uma comédia transvestida de terror, se você for olhar. É um trash assim, de vampiro, cara, tem um machete ali. É o trash que vira filme de vampiro. É comédia pura. Eu vejo muito mais... é o drama que virou filme de vampiro, vamos pôr assim. Exatamente. Já aqui o que difere ele de O Drink para o Inferno, pra mim é o tom. O tom não o tom você, Tom Borges, mas o tom do filme. O tom dele de ele ser um filme um pouco mais, com personagens um pouco mais sóbrios, e ele é mais direto no que ele quer dizer. Enquanto o Drink pro Inferno, como você falou, ele vira a chave assim, muito de repente, sabe assim? Então, Lucas, mas assim, comparando com o Drink no Inferno, eu acho que existe também uma diferença de que, enquanto o Drink no Inferno é aquele negócio, você acabou de falar, vira do nada um filme de vampiro, e é um filme de vampiro por si, eu acho interessante que o Pecadores, ele vai trazer muito uma mensagem que o Richard até falou, pra ele não é um filme de vampiro. Tá, não é um filme de vampiro, mas pra mim usa o vampiro de um jeito muito original. Porque pra mim, na história, o vampiro, ele tá sendo meio que comparado ao processo de colonização, ele tá sendo comparado a literalmente sugando a branquitude, a vida dos caras. Uma coisa não, e não só isso, tipo, uma coisa assim, meio que até contrassenso, porque é como se ele também fosse a religião católica, e eu acho isso genial. O vampiro, eles poderiam fazer o Glugger, ele podia fazer uma coisa muito
mais simples e colocar que o vampiro é um cara, um white Sim. trashzão da vida, é um cara da Ku Klux Klan, que também ia ser um ótimo filme. O cara vai além. Ele coloca que o vampiro, ele era provavelmente alguém nativo Sim. da Irlanda pré-cristã. Tanto é que ele fala que ele quer roubar que quer literalmente roubar, né? A habilidade musical do pastorzinho Genial, pra ele cara. poder acessar os antepassados dele. É muito genial, cara. É muito genial. Porque a gente, como eu digo que eu sou uma pessoa branca, ao mesmo tempo que a branquitude ela vai destruindo outras culturas, a gente vive muito numa questão de a gente querer resgatar um passado glorioso, vamos dizer assim, que a gente não viveu, que também não é da nossa cultura. Então, o cara irlandês lá, ele foi apartado da cultura dele pelo cristianismo, e aí agora ele quer tentar, e obviamente, né, uma pessoa branca e tudo mais, ele quer roubar a habilidade do outro, né, ele quer destruir a outra cultura para poder meio que resgatar a própria cultura dele, que é uma coisa meio, se parar a pensar, que até o nazismo fazia muito isso, né? O nazismo, ele não falava da branquitude atual, né? Da cultura atual. Não, ele queria resgatar a coisa dos arianos, Império Romano, tudo do passado, entendeu? Essa coisa meio artificial de você voltar para um passado que é idealizado, que nunca existiu, ao contrário de tradições como, por exemplo, as tradições culturais negras, tradições asiáticas ou nativo-americanas, onde você tem realmente uma tradição sendo passada de geração em geração. E eu achei isso muito foda, muito foda. Eu nunca tinha parado pra pensar na ideia do vampiro como disso é porque o processo colonial, no entendeu? subtexto e no texto simples. Se você assistir o filme sem entrar em nada nesse subtexto, você entende que é o vampiro, é o cara que tá vivo há muito tempo, ele não tem mais contato nenhum com a realidade dele de 300, 400 anos atrás. E ele acabou de ver a oportunidade de poder rever os ancestrais dele, as pessoas da época dele. E ele quer isso, sabe? Não tem nada que vai impedir ele conquistar isso, porque ele não tem outra, não tem como ele voltar no tempo, ele só avança. Aí que tá o iceberg. O iceberg tá aí, porque se a gente então pega, alguém pode ficar só na sua superfície mesmo, quer só olhar, o vampiro mal que quer ver o passado dele. Ou não, você pode só ir mais a fundo, entender como um todo, como que a história do mundo foi escrita. Tipo igual o Nope ai, gente, fugiu o nome agora. Do Jordan Peele. Cara, é um ótimo filme de alienígena. E ao mesmo tempo você tem toda uma trama, todo um subtexto, toda uma metáfora sobre a questão negra dos Estados Unidos, a questão com câmera, sobre o sucesso, sobre você ter que se mostrar e ao mesmo, entendeu? Tipo, que é uma coisa meio da temática que ele explora também. E ao mesmo tempo é um filme de alienígena, um ótimo filme de alienígena. Eu acho isso muito legal, cara, de verdade. O Ryan Coogler, eles são, assim, a nova referência, vamos pôr assim, eu vi a Cristina Isabella Boscov, ela até usou o termo que eles são os criadores do surrealismo negro, que é um novo jeito de se contar histórias sobre a cultura negra no cinema, que não se via não existia isso. Não tinha antes. E eu acho interessante que também assim, obviamente, tudo em questão da cultura negra e tudo mais, mas o Pecadores ainda vai trazer uma coisinha que eu acho muito legal, que é uma questão muito de ser uma história de interior, assim, não sei se é porque eu sou do interior de Goiás, cara, eu não sou uma pessoa negra, né, como falei, eu me senti muito representado, porque, tipo, aquele negócio, aquela festinha que tem lá, que toca a música, o pessoal vai lá pra aquele lugar, aquele galpão lá, tipo, cara, acontecer demais na minha cidade, você tem, geralmente, nas comunidades rurais, você tem, geralmente, o galpão, geralmente associado à igreja, onde o pessoal, sei lá, vai fazer alguma coisa, alguma celebração católica, e sempre tem uma festa, que tem os violeiros tocando, e a galera vai lá pra dançar e tudo mais, junto o pessoal, sabe, que geralmente nos finais de semana, é uma coisa meio profana, meio sacra, sabe? E eu achei isso muito, essa questão também, como eu falei, do cara que toca violão, né, que ele tudo bem que é o blues, mas eu associaria numa cultura brasileira que seria o do violeiro, do cara da moda de viola. Eu achei isso muito, muito interessante. Consegue conversar, né? Consegue trazer pra sua realidade. Sabe? E isso aí eu acho que é quando você consegue fazer um bom filme, é quando
você consegue conectar várias coisas. É igual, por exemplo, o Coogler, por exemplo, Pantera Negra. Cara, por que Pantera Negra fez também tanto sucesso no Brasil? Assim, não só entre a população negra brasileira. Porque, tipo, literalmente é um herói muito foda que não é americano. A gente, como brasileiro, que também tem essa síndrome de vira-lata, a gente fica pensando assim, pô, a gente que também foi, tipo, colônia, a gente que também é explorado pelo primeiro mundo, a gente tem chance de ter o nosso, sei lá, o nosso Pantera Negra, entendeu? Cara, é o seguinte, eu interpretei esse filme que ele tem mais mensagens além disso, assim, porque eu acho que filmes como esse não escolhem certas coisas à toa. O nome Sem Pecadores e a cena final do filme, pra mim, mostra uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. A primeira cena que a gente, por exemplo, vê o Michael B. Jordan, a primeira cena é mostrando eles assim, perto de um carro, roupa de beca, né, uma roupa chique, num lugar remoto, ou seja, eles já são uma figura externa naquele lugar. Embora, teoricamente, eles façam parte, eles cresceram ali, eles chegam como forasteiros entre aspas, na beca, dinheiro, compraram terras, dinheiro que não era deles. Olha só a figura do sanguessuga, do vampiro, voltando aí, sendo representada também, porque a gente olhou muito na figura dos vampiros, mas esse sugar culturas está presente em quase todos os personagens. Esse que eu acho que é interessante. O filme Pecadores também estão nos personagens. Os personagens, eles também pecam e também absorvem a cultura alheia, vamos botar assim. Os gêmeos, eles queriam fazer um blues, né? Uma boate ali, um lugar de blues, mas com dinheiro que eles roubaram dos italianos e dos irlandeses. Isso é dito no filme, cara. Eles roubaram dos dois lados. Eles roubaram dinheiro. E uma coisa que eu notei nesse filme, que eu acho que é um tema que também tá no filme, e também tá muito presente nos personagens, tanto de forma literal, quanto de forma mais por cima, que é o estado de fuga. Todos os personagens, de algum modo, eles estão querendo fugir de algo. Literalmente, os irmãos estavam fugindo da máfia, voltando às suas origens. O pastorzinho queria sair da igreja das asas do pai. O blues que ele canta é sobre isso. O blues que ele canta é sobre ele fugir. Eu menti pra você. Eu não faço parte desse mundo. A mulher que o pastorzinho pega, ela tá fugindo, ela tá cometendo adultério, então ela tá fugindo da fidelidade do casamento. E a boate em si, o lugar do blues, é um lugar de fuga. As pessoas querem fugir daquelas mazelas. Não é à toa que o lugar se passa nos campos de algodão, que, embora teoricamente eles são negros livres, os campos de algodão remetem muito à escravidão, né? Porque eles trabalhavam da mesma forma, só que a diferença é que eles eram escravos e agora eles não são, mas o trabalho era parecido. O trabalho era o mesmo. Sim. Então, os personagens, todos eles estão nesse estado de fuga, desse estado de sair das suas origens, de certa forma, de eles quererem fugir das suas origens. E para mim, o tema ou a mensagem mais dita, o mais forte nesse filme não importa quanto você tenta fugir das suas origens, elas sempre acabam te achando. É literalmente o final do filme. 60 anos depois, os vampiros voltam e acham um cara. E ele toca aquele blues que ele fala: eu não quero essa música nova, eu quero a raiz. O filme é sobre isso, na minha opinião. É sobre contar como as nossas origens, como as nossas raízes, como o Tom estava falando, por mais que a gente sempre tenta fugir deles, que os personagens estão fazendo isso no filme. Os personagens estão tentando fugir das suas origens, das suas raízes, de certa forma, de que eles são intrinsecamente e culturalmente falando. Só que essas origens sempre vão te alcançar. Essas raízes sempre vão alcançar você de certa forma. Não tem como você fugir da onde você veio. Fugir do que... Por mais que você seja uma pessoa negra que está usando uma roupa de branco, que é o caso dos gêmeos, do Fuligem e do Fumaça,
Eles estão fugindo da realidade deles. Estão com uma roupa de beca, né? Roubaram dinheiro, pá. Uma coisa que é interessante também, que o filme se chama Pecadores e os pecados estão sempre permeando a história. Você vê a avareza, você vê luxúria, você vê ira, né? Você vê os pecados permeando os personagens. E eles estão sempre nesse estado de fuga, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E a cena inicial do filme, o pastorzinho fugindo daquela merda toda, ele volta pra onde? Pra igreja, a origem dele. E o pai dele fala, cara, é um filme que é muito sobre isso. E tá muito, na minha opinião, eu acho que não tem nem discussão, isso tá muito claro no filme. O filme toda hora lembra isso, em vários momentos. Não tem como fugir dessas origens, não tem como você fugir dessas raízes. Essas raízes sempre vão te alcançar, essas raízes sempre vão estar com você, não importa o que você faça. E quando você tenta fugir dessas origens, quando você tenta fugir dessas raízes, é quando você deixa o pecado entrar. É literalmente a figura do vampiro, que só consegue entrar se você deixar. Eu concordo muito com a sua opinião, Lucas. Eu acho isso tão real que, literalmente, o filme ele escolhe, inclusive, o blues para fazer referência, porque, assim, o blues ele foi criado, basicamente, né, as origens dele eram literalmente as músicas que os escravos cantavam enquanto trabalhavam, né? O blues significa triste, né? Eles cantavam aquelas músicas enquanto trabalhavam de maneira escravizada, né? Para poder escapar da própria realidade, né? E acaba que cantavam bem, acabavam que depois se torna um movimento cultural, etc e tal. Então o blues, ele é essa canção triste, melancólica, mas ao mesmo tempo que alegra as pessoas, porque ela é uma fuga da realidade, ela é uma coisa meio sinestésica, né? Que inclusive, isso é muito bom frisar, eu tinha um professor de sociologia, que também era como fala? Pesquisador de história da arte, e ele falava muito disso, o blues, que inclusive tem até depois acho que é o Baco Exu do Blues Rapper, ele vai fazer o álbum Bluesman, onde ele vai meio que levantar essa questão. O blues ele dá origem a vários tipos de composições diferentes, de gêneros musicais diferentes nos Estados Unidos. O country vem do blues, o jazz vem do blues, o rock vem do blues, o pop vem do blues. Então ele é a origem de tudo isso, né? No próprio filme isso é dito. Eles querem a música deles, eles só não querem que sejam eles. Então eu acho muito essa questão que o Lucas fala, que eles escolheram justamente o blues por ser essa fuga, vamos dizer assim, essa vontade de fugir que tá entranhado nas origens. Só que assim, eu concordo com o Lucas, mas eu vejo por um outro lado a questão do que é o pecador no filme. Porque o filme também levanta, Lucas, a questão de que o cristianismo não é algo necessariamente bom. Não tô aqui fazendo juízo de valores, falando o filme. O filme vai trazer pra gente que o cristianismo foi imposto sobre a cultura negra. Ele foi imposto sobre até a cultura do vampiro. Então, e se você vai na raiz do cristianismo, principalmente o cristianismo católico, o natural é o sofrimento. A gente vem na Terra para sofrer, para passar por provações, né? A gente passa pelas provações e se a gente sofreu o suficiente, a gente vai ser agraciado no reino dos céus. Só que, e por que o cristianismo foi tão utilizado no processo de escravização e de aculturação dos povos, principalmente africanos, nativos? Porque você escravizava uma pessoa negra, né? Você tirava ela da sua tribo, você tirava a cultura dela e tudo mais. Você punha ela para fazer um trabalho forçado, extremamente desgastante. E você ensinava que a religião, que sofrer é legal, é bom sofrer. Você tá sofrendo como escravo porque Deus sofreu por você. O correto é sofrer. E todo pecado, você nasce devendo. Só que se você come demais, se você faz sexo, se você junta dinheiro, se você não quer trabalhar, não quer sofrer, que seria preguiça, ou se você quer vadiar, você quer cantar, né, tudo mais, isso é um pecado. Ou seja, você fugir do sofrimento é um pecado. Então, na minha opinião, todos os personagens são pecadores, não porque eles claro, né, eles cometem os pecados católicos, mas é porque eles estão em fuga do sofrimento. E é um sofrimento cultural, um sofrimento histórico. Por que eles querem, os irmãos lá, eles querem fundar, né,
é até bem icônico, né? Que eles usam uma serralheria que antigamente pertencia, como se diz, onde era a casa também de tortura de pessoas negras. Eles querem um lugar, obviamente, para ganhar dinheiro, mas um lugar de fuga, um lugar de pecado, mas um lugar de pecado para você ter a fuga do final de semana, daquela semana que o pessoal trabalhou na lavoura a semana inteira, que o pessoal sofreu a semana inteira, agiu assim como a culturização deles colocou na cabeça deles que eles têm que trabalhar, né? E aí finalmente eles têm esse momento de pôr pra fora, de dançar, e de beber, e de sexo e tudo mais, e para poder recomeçar a semana, vamos dizer assim, né? Até tem interessante. A gente não vai conseguir manter esse lugar aberto porque eles não têm dinheiro, eles recebem vales que eles trocam por comida, essas coisas. E aí o Fumaça e Fuligem, eles discutem. Mas ao mesmo tempo... Não, isso aqui tem que ser um negócio... Não, tipo, esse povo precisa disso, sabe? A gente veio pra fazer isso pra comunidade. A gente não pode recusar o que eles têm, porque isso é tudo que eles têm. E se a gente pensa também na questão dos pecadores, né? Tem até essa questão da própria música, porque Cara, na moral, a pessoa que tem o poder de evocar, seja espírito, seja o tempo, eu não sei que interpretação vocês gostam no filme, que o poder que o pastorzinho tem, a Igreja Católica chamaria esse cara de bruxo, de macumbeiro, de milhares de coisas diferentes. Ele é o grande pecador por ter esse poder, mas que poder que... Existe um poder, existe pecado num poder que é você trazer de volta as suas origens, você perpetuar coisas pro futuro, sabe? Então, pra mim, eu acho muito interessante que pra mim é quase uma piada o filme se chamar Pecadores, né? É aquela parada, tipo assim, que meio, sabe, tipo, filme de terror, onde todo mundo morre, tipo assim, a pessoa que transou morre, o babacão do grupo morre, a patricinha morre, só sobra a pessoa virgem que sofre bullying. Nesse filme, ao contrário, todo mundo é legal, cara. Tipo, a mina branca lá, que não sei se é o Faísca ou Fumaça, que ela namora, ela é gente boa, ela morre. Os Faísca e Fumaça morrem. A mina que o pastorzinho pega. Todo mundo... O Tom é mestre em mudar o nome dos personagens aqui nas nossas análises. Daqui a pouco ele vai meter um laranjinha acerola, filho. Então, enfim, todo mundo, todos os personagens desse núcleo são gente boa. Eles não estão fazendo nada errado e todos morrem, cara. Isso é a prova, tipo assim, eles morrem e, tipo assim, por motivo algum, sabe? É diferente do filme de terror, onde você teria, tipo, aquela questão, cometeu um pecado, tem que morrer, entendeu? E, tipo, é meio que, em vez de ser aquele filme de terror moralizante, olha, não cometa isso, porque senão o bicho-papão vai te matar, e, tipo assim, olha só como você pode morrer por nada, e depois vão dizer que... Isso eu acho muito interessante. Vão dizer que é porque aquele lugar era um antro de perdição, você morreu naquele lugar porque, sabe... Eu lembro muito... Sabe uma coisa interessante? Só pra reforçar como você vê como esses símbolos estão fortes no filme, e o filme mostra isso literalmente. Todas as crenças que a gente tem em relação a vampiros, que são crenças pagãs, tipo, eles morrem com estacada no peito, o alho, né? Ela joga alho assim e ele foge. A luz do sol, né? Que são as crenças comuns, né? É o vampiro clássico. A única coisa que não funciona foi a reza. Lembro que o pastor a única coisa que funciona no vampiro, que não espantou ele, foi a religião católica. Isso foi uma quebra de expectativa gigante pra mim. Quando ele tava lá no Rio, que eu pensei, vai ser o batismo, ele vai falar na água, o vampiro vai explodir na água. Pensei que fosse isso também. Eu pensei também que achei que ia ter um batismo ali. Quando ele falou, ele já é, o nome dele já é pastorzinho, você já pensa, vai meter uma reza. Sim, eu tava ali, ele vai meter essa daí, não vai perder a oportunidade. Quando o vampiros lança, já falaram isso pra mim também. Nossa. Justamente a religião, que teoricamente é o que é colocado como aquilo que espanta todo mal, que afugenta todo mal, é a única coisa que não funciona. Mas a corrente da menina que botou no fumaça, no smoke, funciona. O tatuar funciona. Ou seja, as outras crenças, as crenças pagãs, consideradas pagãs, funcionam. É o que espanta o mal. As crenças erradas é que ajuda eles. Exatamente.
E tipo assim, eu até veio. E assim, eu tive uma interpretação, acho que essa não é a do filme, acho uma coisa pessoal. Eu quero rever pra ver se é verdade mesmo. Mas que eu entendi, pode ser até talvez que quem trouxe o cristianismo pra Irlanda sejam talvez até os vampiros, porque a gente não sabe exatamente se ele era um vampiro quando veio o cristianismo pra Irlanda, ou se ele já era porque um ele fala assim, vampiro antes eu do conheço cristianismo da eu Irlanda. conheço Isso não fica muito tudo, bem né? Tipo, explicado. eu conheço todas as rezas. Ele fala alguma porra assim, né? Mas isso aí é clichê de vampiro, né? O cara que viveu muito tempo conhece tudo, né? É. Não sei se entraria muito. Não, é que assim, no momento que ele vai falar da cruz, ele fala que ele não, que, tipo assim, isso aí eu não temo, porque eu já vejo isso há muito tempo, desde quando eles entraram no meu país, que é a Irlanda, né? E ele fala, desde quando entraram no meu país e não sei, destruíram meu povo, sei lá, qualquer coisa assim. Espantaram os druids, é alguma coisa que ele fala assim. Aí eu fiquei até meio sem entender se ele era um vampiro lá na Irlanda, e aí chegou o cristianismo, ou se ele era um habitante da Irlanda druídica, e aí veio o Mas aí eu cristianismo e ele tenho virou um vampiro. uma dúvida né? em cima Eu até da fiquei sua meio dúvida. assim, Se depois foi ele querendo mesmo que passou por isso. Porque esse vampiro eu gostei porque tem um negócio diferente. Que é esse negócio da colmeia. Dele aprender com ele morder outra pessoa. Tipo, ele tem acesso ao que a outra pessoa sabe. A mente coletiva, né? É a mente coletiva ali. Porque eu falei, será que ele realmente passou por isso ou ele pegou isso de alguém? É que, Ele sempre fala chinês que ele morreu. Isso. que é a questão. Chinês. É mais aquela coisa da. Eu não gosto desse termo porque eu acho que esse termo ele é usado de maneira muito errada e não existe nesse sentido. Mas é meio que uma apropriação cultural ali. Como se ele estivesse se apropriando daquela cultura. Mas cultura não se apropria. Você não tira a cultura de alguém. Você. Eu acho que não é uma apropriação cultural, eu acho que é uma aculturação mesmo. Tipo assim, Ele é uma assimilação. ele vai Ele assimila pegando a cultura. elementos. Ele assimila a cultura. Ele E assimila transforma numa tudo, massa. mas ele só usa o que ele quer. Sim. Vamos pôr assim no contexto do filme ali, né? A gente não sabe quantas É uma pessoas ele já aculturação. transformou em vampiro. Mas a quantidade de pessoas que ele transformou em vampiro ali, ele absorveu aquelas memórias, aquelas tradições, ele é muito mais negro do que... esqueci qual que é a origem dele. Irlandês, no final do filme, pondo a quantidade de memória e coisa que ele absorveu ali. Não, e tem até literalmente uma cena onde ele pega todo mundo lá e começa a cantar aquela música irlandesa lá. E outra coisa, cara, vocês me desativaram em mim um gatilho e eu lembrei de uma coisa muito foda, né? Ele não é um vampiro, pelo menos no começo, violento. Ele vem muito com aquele papinho, paz e amor de tipo assim... Ah, não, deixa eu participar da festinha de vocês. Ai, nossa, seria tão legal. Ah, por que vocês estão me excluindo? Tipo assim, uma parada meio... Vocês estão fazendo racismo reverso comigo. Muito também sobre essa coisa do diabo mesmo, da ludibriação, que ele é tentador, né? Tem muito dessa... Não, mas eu senti uma coisa assim, meio, sabe? É porque assim, lá nos pós Segunda Guerra, lá na época meio Vietnã da vida, você tem a ascensão do movimento hippie, né? E a ascensão do movimento hippie, ele teve várias linhas, né? Aquela coisa, paz e amor é extremamente branca, assim, tipo, uma coisa meio, sabe? O movimento pacifista branco, né? E tinha muito uma parada de ter briga entre movimentos de direitos civis, né? Como, por exemplo, Panteras Negras, e também os hippies, porque, tipo assim, enquanto os hippies é tipo assim, não, cara, gente, a gente tá tudo paz e morrendo amor, aqui. não, vamos dar as mãos e cantar, tá bem, a gente assim, cara, tipo, a gente tá morrendo nos guetos, aí vai tomando no cu, a gente quer pôr fogo nessa porra, nada entendeu? que não seja revolta. Então eu achei isso muito mesmo interessante que essa também, violência, de certa forma, porque mesmo que tipo essa revolta, de certa forma, pode acabar se voltando contra você. Porque é o que eu falo, os vampiros nesse filme, eles não são os únicos assimiladores de cultura. Cara, a cena dos chineses também, quando eles aparecem, é muito foda. A menina tem porque tem uma apartheid, né? Tá no auge do apartheid. Aí eles têm uma vendinha no lado negro, que é mais pobre, que é mais simples, assim. Aí ela atravessa a vendinha que eles têm do outro lado, que é a calçada dos brancos.
Vocês Porque perceberam eles isso? não podem ir lá, né? Então tem que mandar a menina. Tipo Não, assim, eu achei isso no muito sentido assim, foda, cara, se e- for pra ganhar dinheiro, se for pra viver minha vida, foda, eu vou jogar o jogo. Dinheiro não tem cor, né? Eu roupa que eles usam, eu vou usar o penteado de cabelo que eles usam, eu vou vender, eu vou me vestir. Tipo assim, é o que eu falo. Os próprios irmãos, os irmãos gêmeos, eles pra mim é o ápice, né, o mais forte dessa mensagem. Que assim, beleza, você é negro, mas você também não é que se apropria, mas você também assimila culturas de outras coisas. Você veste a roupa. Vocês roubam, literalmente roubam dinheiro deles. Você trouxe Também. a cerveja e o vinho. Eles trouxeram a cerveja e o vinho, cada um de um lado. Você usa os prazeres. Você está usando a bebida deles. Você usa cerveja. Tipo assim, mostrando que eu acho que é uma coisa. Nesse ponto, eu acho que é uma mensagem que é uma crítica mais ampla à cultura norte-americana. Dessa coisa de não valorizar as suas origens e de ser essa coisa, você se vender, literalmente se vender, por, no caso ali, dinheiro, por prazer barato, pra Tanto que a forma de convencimento deles do tocador de blues é a cerveja. Tipo, não, a gente paga você. Não quero dinheiro. Não, mas a gente tem a cerveja? Calma aí. Cerveja irlandesa. Não é bebida, é cerveja de outra cultura. Então, Tom, o que você mais gostou do filme? O que você achou? Então, cara, assim, a gente já disse muita coisa sobre o filme, né? Todos os pontos foram bem interessantes. E eu acho que o que eu posso acrescentar, que é uma coisa que eu achei realmente muito, muito, muito legal do filme, assim, sem dúvida alguma, foi... Eu acho que é o primeiro filme que eu vejo misturar tão bem a questão da música, não no sentido propriamente artístico, mas cultural mesmo, com o terror, né? Eu acho muito bonito o que o Coogler fez, porque assim, né? Eu sempre gosto muito de pensar na questão que nós, como seres humanos, como animais, somos muito visuais, né? A gente praticamente interpreta o mundo com os nossos olhos. Só que ao mesmo tempo a gente não deixa de assimilar também o mundo através da audição. Mesmo quando a gente está no útero da nossa mãe, por exemplo, né, tem aquelas questões de que você ouve a voz do lado de fora, você ouve o batimento. E eu acho isso muito interessante porque culturalmente a música ela tá muito entranhada numa questão mágica, né? A música por si só ela é algo fantástico, porque assim o nosso cérebro gosta de interpretar padrões, né? E a gente ficou o tempo todo recebendo estímulo visual, por isso que a gente gosta tanto de teatro, mímica, etc. Só que a gente desenvolve a linguagem, né? Lembrando que antes de ser a linguagem escrita, a linguagem era oral, as histórias eram orais. Então, antes da gente desenvolver a escrita, né? A gente fazia tudo pela voz. E a música é uma coisa extremamente antiga que a gente desenvolveu. Então ela tem essa coisa meio mágica, meio tipo... Não, a troca, não só a troca de informação, mas a composição de um som que vai despertar algo em você, né? Eu acho, não sei se isso tem a ver talvez com a parte biológica nossa, que eu acho isso extremamente interessante, que, cara, a gente tem um instrumento musical que é o coração. O coração, ele tem uma batida. Ele tem uma batida rítmica. A gente tem um ritmo do coração. A gente tem quase um tambor natural. E é muito interessante quando a gente pega a maioria das manifestações culturais nativas. Você pode pegar nativo ameríndio, nativo norte-americano, nativo asiático, nativo africano, sei lá, nativo esquimó. A maioria deles tem algum tipo de manifestação musical que tem batida. E é interessante que a batida do nosso coração é algo tão primal, assim, é tão primevo, né? E então a música, ela é magia. E o filme traz isso, cara, como música sendo magia, não só no sentido de você acessar um plano espiritual com a música, que é o que muitas religiões trazem, né? Em especial a negra nos Estados Unidos, porque eles têm muito essa questão dos corais das igrejas negras, que é uma coisa que no Brasil, né, como eu falei que eu sou do interior, é muito comum. Cara, eu cresci cantando as músicas de terço. Eu cresci cantando
moda de viola, que tem, claro, as modas de viola que vão falar do sertão, etc. Mas tem muita moda de viola que vai falar sobre milagre, que vai falar sobre santos, né? Vai Então falar essa sobre o questão diabo. mágica e religiosa da música é muito É. interessante. E aí você e do nada eles vão e trazem o terror pra isso. Você mistura isso muito bem, porque essa questão da música atrair também as coisas ao redor, né? Atrair, vamos dizer assim, no caso, atrair os espíritos malignos, e você entende a música, como é que a música pode ser usada com eles e tudo mais. Cara, tipo assim, pra mim é muito fenomenal. E realmente o Google, ele quis fazer algo bonito. Porque tem toda essa noção pra mim, eu acho que ele talvez tenha pegado uma questão meio do músico mágico, que tem muitas em histórias de blues, né? O Robert Johnson, que tem a famosa Crossroads, que tem aquela parada do meio do pacto com o diabo. Se você pega, eu tava lembrando do jogo Soulful of Midnight, que tem muita questão folclórica negra do sul dos Estados Unidos. Você sempre tem alguma historinha também. Eu comecei a ler algumas histórias, porque no jogo algumas histórias realmente são do folclore. E você tem muita história folclórica de blues. E ele, cara, ele é tão assim, nossa, ele é tão focado em realmente homenagear isso no filme, que eu não sei se vocês sabem, quem faz o pastorzinho adulto, né, mais velho, é o Buddy Guy, que é um cara assim, fenomenal assim do blues, tipo assim, sabe, tipo, gente, tipo Eric Clapton, Jimi Hendrix ovaciona esse cara, entendeu? Tipo, ele é um grande pica das galáxias do blues e ele trouxe esse cara pro filme pra ser o pastorzinho, entendeu? Até meio parecendo, será que ele quis contar uma história fantasiosa do Buddy Guy, entendeu? A hora que cortou e mostrou ele mais velho, eu fiquei assim, será que é o cantor de blues mais velho contando um caos dele? Porque tem muita dessa parada do violeiro e tudo mais. Eu também fiquei com Contar essa um sensação. caos, tipo, meio Ia fantástico levar pra sobre a esse carreira lado. dele. Eu acho. Então, cara, tipo, cara, eu achei muito bom amarrar Eu terror acho com muito bom. música, Esse com final- magia, achei isso fenomenal. Então, sabe qual a lição que você tem que tirar dessa história? Foi. Não canta pro diabo que ele Qual? aparece. Mas assim, eu acho muito bom desse final, quando eles voltam e encontram o pastorzinho mais velho, porque ele vem depois dos créditos. O filme, ele tem dois finais. O final dramático, que é o Michael B. Jordan, que é o Fuligem, né? É a Não. fumaça. É a fumaça. Fumaça indo lá e acabando com os caras da Ku Klux Klan. Faísca. Ele acabando com os caras da Ku Klux Klan no final dramático, que ele encontrando com a mulher no pós-vida, ele já morrendo mais pra lá do que pra cá, sabe? E aí o filme termina lindamente ali depois dessa cena. Depois dos créditos que ele vem e entrega pra gente esse desfecho do pastorzinho, sabe? Porque ele sabe onde terminar o filme, tipo, o filme tem que terminar aqui, porque esse é o ápice dramático do filme. Mas ele fala assim, mas isso aqui é muito bom pra deixar de fora, sabe? Então ele deixa os créditos rolarem, os créditos eles estão ali permeando o filme ainda, que não é aquele crédito tela e texto. E quando entra a cena pós-crédito, você fala assim, cara, que legal, fechou bonitinho tudo que o filme tinha deixado em aberto, sabe? E sabe de uma É coisa? quase, não, é quase tipo assim, você ainda não entendeu sobre o que é esse filme? Vou te dar mais uma chance. Toma aí, mais uma chance pra você entender sobre o que é o filme. Porque como falei, esse final pós-créditos, vamos botar assim, ele sintetiza tudo sobre o que o filme quer falar. Sobre o que o filme que o filme levou praticamente todo tempo, do início ao fim, falando e trabalhando. O final sintetiza isso, né? Sobre voltar às origens, voltar às suas raízes, não esquecer das suas raízes. E o convite do primo dele, do Fuligem, que ele faz, eu posso te fazer eterno, você pode continuar para sempre. E ele negar aquilo, eu vi aquilo como assim, ele sabe que mesmo depois que ele morrer, ele vai continuar, assim como os antepassados lá, que ele invocou com a música, ele vai continuar tocando música, sabe? Ele não vai morrer de fato, porque alguém vai perpetuar, através da música, o legado dele, as origens dele, sabe? Eu entendi dessa forma. Foi por isso que ele não escolheu não querer ser um vampiro, porque ele já se sentia que ele poderia ser eterno, ele seria eterno, porque a música é eterna.
Cara, vai se passar 100 anos, ainda a gente vai falar ainda de Michael Jackson, a gente vai falar de Elvis Presley, a gente vai falar, se voltar mais ainda, atrás ainda, de Frank Sinatra, de Aretha Franklin, sabe? Desses grandes artistas, para passar 100, 200, 300 anos, a gente ainda vai estar falando deles, sabe? A gente vai perpetuar o legado deles que eles deixaram através da música. E eu acho que eu entendi, a minha interpretação dessa cena final foi essa. Foi de que ele não precisa de uma eternidade, abre aspas, falsa. Ele já sabe que ele vai ser eterno. Ele sabe que a estrada dele vai continuar de alguma forma, sabe? Ali eu vi um pouco mais simples. Ali eu vi que ele fez que ele não quis porque ele realizou o que ele queria. Que, né, que ele queria fugir daquela vida. Ele viveu a vida dele. Ele fez o que ele queria. Ele viveu do jeito que ele queria. Ele não via a necessidade de pra que eu vou continuar vivendo? Eu já vivi o que eu queria. Não Se tem tivesse mais tanto do que viver, É. né? Ia ser meio que a vida falsa dele, se continuar. Pra que continuar? Se Eu ele acho fez o que ele queria, ele viveu o que ele queria, teve a experiência que ele queria. E o a mais ali eu descobri hoje, tem outra cena pós-crédito. Eu acho que Tem, que é o pastorzinho, né? Mas o ator mais novo tocando. Aí eu não cheguei a ver ela, mas eu vi só um framezinho dela. Eu falei, porra, tem mais uma? Mas é só ele Mas tocando. Ele tocando na igreja. Aí eu não sei qual é a música, aí tem que saber qual é a música. Aí só quando sair no streaming mesmo. Na minha opinião, é claro que o filme, antes dos créditos, ele acaba muito bem. Mas mais do que assim, a interpretação do Lucas também foi boa. Eu gosto muito também, é o que o Fuligem, agora acertei, o que o Fuligem, ele vira e fala, que ele fala assim, que a última noite que ele passou lá no clube, quando o Fumaça meio que deixou ele escapar, que ele fala, né, a última vez que eu vi o sol foi também a última vez que eu me senti tão livre, né? Porque foi a grande noite de pecado, é quando o grande pecado que foi ele se tornar vampiro aconteceu. E o pastorzinho vai e concorda, que ele disse assim, cara, todo mundo morreu, eu quase morri, foi uma noite de merda. E As foi horas. a melhor Ele noite falou várias horas, da foram as minha melhores vida. horas. E esse Até cara viveu tudo muito. da meta foram as melhores horas Ou que ele viveu. seja, Até o sol se pôr. tipo... Ele fala isso. Então, o que ele tá querendo dizer com aquilo é tipo assim, cara, vamos pensando muito nesse aspecto de que você escapar do seu sofrimento é pecar. Ele meio que, o filme, ele, depois desse crédito, o que ele tá querendo dizer é voltar à história e falar, tipo assim, se vamos dizer assim, voltar às minhas origens, né, que seria contra o cristianismo, né, entre aspas, né, se voltar às minhas origens, se eu aproveitar a vida, se eu cantar, se eu fizer a minha magia, se isso for um pecado, então eu vou pecar, porque isso é o que me faz feliz. Eu acho que isso é muito essa parada entre o sagrado e o profano, do que é a felicidade, sabe? Ao mesmo tempo, aquilo você peca pra ser feliz, e ao mesmo tempo é uma religião que prega que pecar é errado, sabe? Cara, eu acho muito legal o jeito que o Coogler vai raciocinando isso ao longo do filme. E ele fechar isso, eu acho genial, assim, sabe? Richard, é como diz o advogado Paloma, né? Se amar é crime, é só traficante. Mas assim, eu acho que o filme ele fecha lindamente, assim, cara, tipo, essa primeira cena pós-créditos, ela é essencial, mas ela não é obrigatória, tipo assim, porque o ápice dramático já foi, ali é mais, vamos concluir isso aqui, com calma. É um tira-gosto, tipo assim, um temperinho a mais pra toda a mensagem que o filme já tinha passado, já tinha trabalhado. Mas esse filme, ele é especial muito nessa questão de, tipo assim, coisas que não eram necessárias, que o Coogler eu agora pôs e quero ficou puxar, ótimo. então, o que eu mais gostei legal, no filme, cara. que eu achei muito foda. O que mais então me tá. divertiu nesse filme, assim, primeiro, que ele é um filme divertido. Vários momentos eu dei risada, ele tem umas piadas boas, sabe, umas sacadas. Muito boas, né, Richard? As dinâmicas, né? Os diálogos, né? Como eles constroem, né? Sim, exatamente. E aí, exatamente, nisso que veio que eu mais gostei, que foram os personagens, cara. Tirando o núcleo principal, os personagens secundários são muito bons. Cara,
Broadmilho, meu brother, cara, personagem bom demais, apelido incrível. Broadmilho. Ô, rap E in assim, peace Broadmilho, mano. Que O isso. filme, ele, Que isso. apesar de ter toda essa parte dramática, essa parte séria, ele se preocupa ainda em aliviar essa tensão de uma forma natural, sabe? Então, todas as dinâmicas que funcionam entre os gêmeos, a gente já falou, o Michael B. Jordan arrebentou, cara. Começo do filme, eu achei que ele não tava muito bom, não tava dando pra diferenciar. Assim, cara, passou uns 20 minutos, assim, eu bati o olho e falei, é fumaça, é o fuligem, sabe? Não tinha como confundir. Ah, é a roupa, não é. É postura, é voz, Richard, só um comentário, só pra acrescentar o que você falou. Esse lance dos apelidos, fuligem, fumaça, broadmilho, também remete à época da escravidão, porque os escravos não tinham nome, então não era comum dar apelidos a eles. Ah, esse aqui é o fuligem, esse aqui é o fumaça, broadmilho. Então é mais uma dualidade. Pastorzinho, exatamente. É mais uma dualidade, sabe? É mais uma referência nessa questão escravocrata, né? Que na época era recém saído, né, dos Estados Unidos, né? Só para comentar. Os personagens são muito bons. Eu achei uma coisa bem genial que o Coogler fez, que ele não se eximou de colocar também, por mais que seja uma história negra, né? Colocar outras questões. Cara, a personagem branca lá da Hailee Steinfeld é muito interessante. Ela é uma branca mestiça, tipo assim, ela é branca, né? Ela tem origens negras. E aí ela quer ao mesmo tempo aquela questão do que o Lucas falou, de voltar às origens. Ela quer estar com quem ela foi criada. Ela foi criada no meio brancos, ela não seria branca. Da família, da parte negra da família dela, né? Exatamente. E ela casou com um branco, né? O cara falou assim, arranjou um branco pra você casar. Só que ela não quer isso, ela quer voltar às origens dela, né? Outra coisa também interessante, o Coogler coloca muito em destaque o casal lá, que é chinês. E eu achei isso, cara, isso é fenomenal. A hora que o pastorzinho tá tocando, aparecem pessoas chinesas que se remete que seriam do passado e também no futuro, ou seja, a música do pastorzinho, ela não conecta só a população negra que tava lá, ela também conectou a população, quem tá no ambiente, né, quem tá vivendo a música, e é por isso que o vampiro quer, porque ele quer trazer os antepassados dele. Cara, sim, mano, ou quem tava caçando os vampiros eram os nativos americanos, né, os índios eram os Chocks, Choctaw. Eles eram os Choctaws que estavam caçando. Cara, então, ele conseguiu inserir até mesmo a população. E aí os nativos americanos, velho, né? Os indígenas americanos, que são os verdadeiros donos daquelas terras, que, tipo assim, eles aparecem 5 segundos no filme pra falar assim, eu falei que vai dar ruim, mas os brancos não querem me ouvir, eu vou embora. Problema de vocês, aí, né? Entendeu? Aproveitando esse gancho aí, eu já puxo o que eu mais gostei disso do que, né? Diferente de vocês, né? Eu, como uma pessoa preta, né? O filme já conversa comigo no primeiro segundo de filme. E logo nesse iniciozinho, que você vê ali, a gente já tem aquela noção de que, né, é intrínseco nosso, a gente pensa já, branco vai fazer merda. Porque é automático, você vê, o cara avisou, ia dar merda. A gente não compreende uma pessoa, nós aqui assistindo o filme, pô, o maluco tá todo fudido. Ele não parece ser muito confiável, mas os caras deixaram entrar porque ele era branco também. Porque ele tinha ouro. Sim. Ele tem dinheiro. Claro, um doente. É a ganância, no caso, né? Porque... Sim. É a ganância, é o pecado da ganância. Se fosse um preto com ouro, eles não deixavam entrar. Não deixariam. Não deixariam entrar. Aí você vê cada ponto do filme, cada momento conversando, mostrando, porque o filme, você vê, é bem musical. Não é musical, mas é bem musical. Quem for mais ligado à música pode levar pra esse lado, que mostra o vampiro que é a música. Como a indústria americana vampiriza os artistas negros, as músicas negras, pra pasteurizar e entregar aqui, ó. Toma aqui, ó, do jeitinho que vocês gostam. Toma aqui, ó. Vamos escutar essa musiquinha aqui pra vocês, do jeitinho que vocês gostam. Mas eu não quero você cantando, não. Eu quero você, Lourinha, cantando. Ele realmente, eu acho que ele chegou no seu, vamos dizer, que ele tá, né? Que ele não caiu ainda, que ele tá no ápice dele, de contador de histórias, de filmmaker de modo completo. Como ele conseguiu trabalhar essa história e desenvolver pra conversar com tanta gente. Como que ele conseguiu conversar com tanta gente? Porque você vê, o Tom mesmo se sentiu identificado no filme, que quem olhar de fora vai falar, pô, não tem como eu me identificar com esse filme, mas tem. É só você ter um pouquinho de cabeça aberta. Já começa que a gente aqui é latino, né? A gente nem é
branco, né? Nós somos brancos pro padrão brasileiro. Mas É. se a gente vai pros Estados Unidos, esquece já. Sim. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu quase não tenho pelo no braço, tá vendo? O avô do meu avô era indígena. A minha mãe, ela nasceu morena de cabelo escorrido. E o meu pai é de italianos, eu também tenho origem portuguesa. Cara, não tem ninguém aqui é branco na sua plenitude, cara. Não, no Brasil isso é impossível, cara. E tá vendo? Você é um acúmulo cultural, você é um vampiro. Mas eu acho que o que eu tô gostando desse bate-papo é que você vê que todo mundo trouxe mais ou menos uma interpretação. Eu acho que não tem nenhuma interpretação aqui errada. Todo mundo trouxe seu ponto de vista, porque ele é um filme que realmente ele abre para muitos pontos de vista diferentes. Eu fiquei muito mais conectado com essa questão da fuga, né? Dessa fuga constante dos personagens e como as origens sempre acabam trazendo eles de volta, né? O Tom ficou mais conectado à questão dessa mistura cultural e da música, né, Tom? O Luiz ficou muito mais conectado com a questão realmente da representatividade negra, né? Até como uma pessoa negra também, acredito que vai ficar muito mais conectado a isso mesmo. Ou seja, todo mundo, o Richard gostou mais das dinâmicas de personagem, dos personagens como eles... Ou seja, todo mundo trouxe o seu ponto, ninguém é errado aqui. Tipo, não é sobre estar nem certo e errado, mas assim... Todo mundo colocou o seu ponto de vista e todos eles se conectam exatamente com as mensagens que o filme quer passar, porque ele tem muitas mensagens, ele tem muitas camadas, ele tem muita densidade. O filme é um filme muito denso, cara. É um tipo de filme pra se rever várias vezes. E o Coogler, ele não se exime de deixar de falar alguma coisa. Ele pega e fala assim, não, cara, eu acho isso, eu acho aquilo. Por exemplo, questão com o Ku Klux Klan, cara. A Ku Klux Klan é vilã, ponto, cara. Não precisava, falando de questão de roteiro, de ter o Fumaça sobrevivido e ter enfrentado a Ku Klux Klan. Ele poderia ter morrido no enfrentamento que o filme terminava normal. Ele quis frisar, o Fumaça vai ter. É sempre bom, era preciso, cara, tipo, Tarantino já ensinou. Colocou no começo do filme, não, era eles vendendo pro cara que falaram que o cara era da clã, o cara, não, a clã nem existe, que não sei o que, já falei... Vai dar merda. Esse negacionismo de que, racismo, nem existe racismo, sabe? Meio que isso, né? É uma parada que tem hoje em dia. Então, o filme precisava dessa conclusão. Não. Eu não tô falando que não precisava. Eu tô falando o seguinte, que ele colocou, tipo assim, realmente uma cena longa do tiroteio e tudo mais, não só por catarse, porque é muito bom ver a clã se tomando no cu, mas também pra gente, tipo assim, cara, olha só, eu concordo que a gente vai resolver racismo aqui na bala, entendeu? Ele não se exime das opiniões dele, entendeu? Eu acho fundamental quando você quer contar uma história. Não, mas o filme ele trabalha isso desde o começo. Os personagens eles resolvem as coisas na bala. Ele chega lá, deixa o caminhão e ele dá um tiro na bunda do amigo dele, porque o amigo dele tá tentando também roubar negros. o caminhão. É meio que mostrando que porque essa cena parece uma piada, essa cena dele atirando nos caras que estavam ali mexendo no caminhão dele parece uma piada, mas na minha opinião é uma representação muito boa de que porque eles ali, o Fuligem e o Fumaça, eles estão como gangsters, né? Como eu falei, eles não estão como negros, eles estão como gangsters. Gangsters, tipo, estilo máfia italiana, barra irlandesa. Então, é uma prova de que quando tem essa assimilação dessa agressividade, dessa violência, dessas gangues, no caso italiana e irlandesa, você pode usar isso até contra os seus próprios irmãos, abre aspas, contra os seus próprios. Né? Tipo, que a violência não é só do branco com o negro, é do negro com o negro, é todo mundo causando violência pra todo mundo, entendeu? A violência do ser humano com o ser humano. Tal qual a música, violência é uma linguagem universal. Exatamente. E um bagulho que eu aprendi vendo. Eu tava vendo um vídeo hoje. No começo tem quase só aquela trocação de começo, porque o maluco chama eles de boy. Aí eu fui ver, tipo, você chamar um homem negro adulto de boy naquela época, é como se estivesse tirando ele pra merda. Um homem negro. Tá chamando de garoto, né? Não, tipo, não é nem garoto, é ofensivo mesmo, é falar que ele não é pior que um humano. Ele, tipo assim, um boy com aquele tomzinho mesmo. Cara, eu só gostaria de mandar uma recomendação. A música que o Pastorzinho canta, né? É Miles Calton, o nome do ator. Incrível a voz do Pastorzinho, cara. Quando ele começou a cantar, eu falei, meu Deus. Foda. O ator é um cantor. Ele canta demais, né? Porra, arrepia. Você arrepiou muito. Quando ele começou a cantar, eu falei... Canta.
Eu tenho a sugestão que é o seguinte, eu acho que todo mundo aqui, porque eu não sei o streaming ainda, viu no cinema, né? Então, às vezes, por mais que esteja um som muito bom, é uma outra experiência você entrar no. Pode ser o Spotify mesmo. E além de você se inscrever no nosso podcast e deixar o seu like. Não, zoeira não. Avalie o Não, Pipocast no zoeira. Spotify. Além disso, 5 além de fazer estrelas. isso no nosso podcast, ouça eu menti. a música que é a Elida, né? Eu Menti, do Michael Calton, né? Do filme. Ouça ela no Spotify, cara, com fone de ouvido. É uma coisa muito maluca, porque eu não sei se eles tiraram direto do filme e jogaram no Spotify. Tem uma coisa meio de. Como é que é quando o áudio fica 3D, que você ouve mais no ouvido mesmo? Surround, né? Surround. É tipo meio bineural, surround, tipo assim, você vai ouvindo as batidas, tem hora que ele tá cantando a música, você ouve as batidas do pessoal batendo o pé no chão de madeira, você acha que realmente tem alguém batendo o pé junto com você. Aí O áudio começa é muito bem feito. Guitarra, né, Tom? Aí do nada é E aí, tipo assim, ó, guitarra, tem sim, e tipo assim, tem tipo tambor, guitarra, e parece que, sei lá, a guitarra tá aqui na sua direita e de repente o tambor tá aqui atrás de você. Se você fizer isso de olho fechado, você consegue entrar dentro da cena, pelas cara. gerações, pelos espíritos, assim, né? Então, tipo assim, cara, é outra viagem você escutar essa música no Spotify, assim, com fone de ouvido, de olho fechado, e tenta imaginar a cena que você assistiu, cara, você vai se sentir dentro da cena, cara, isso é incrível. Isso realmente mostra o zelo e empenho que o Coogler pôs. Tipo assim, ele realmente parou o filme pra fazer aquela cena, sabe? Até do ponto de vista musical. So Papa wanna tell you for a long time. It might hurt you, hope you lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. He threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa, you did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. Me, I say. Well, somebody take me in your arms tonight. Well, all right, come on. Will somebody take me in your arms tonight? Yeah. Will somebody take me in your arms tonight? All right, now say it. Say it. Hey, say it. I hope you can stand it. Stand it all. Cause what I'm out here doing, you didn't preach at all. See, I'm full of the blues, holy water too. I know the truth hurts, so I lied to you. So preach your, speak your words. I know the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. Come on, say it. Well, somebody take me in your arms tonight. All right. Somebody please take me in your arms tonight. Well, somebody take me in your arms tonight. Lord, somebody take me in your
say in your arms tonight. Yeah, come on, sing y'all, say somebody take me in your arms tonight. Oh, last time, say somebody take me in your arms tonight. Pô, eu pesquisei aqui agora, ele é o primeiro papel dele, cara. Eu tô vendo aqui agora, pesquisei aqui agora e ele é o primeiro papel dele. O pastorzinho? O moleque literalmente é um prodígio. Ele é um Ele é um músico, mas atuando é o primeiro papel, que isso? E já começa assim. Agora o cara Brabo. acertou a barra lá em cima. Exatamente. Mas é como eu falei antes, parece que foi o primeiro escolhido dos atores, aí depois o Coogler, ele fez o roteiro em cima dos atores que ele já tinha escalado. Vou escrever esse personagem pra esse ator aqui, entendeu? O Coogler, ele trabalha com a galera dele ali também, né? Tipo, você vê que ele tá sempre usando os atores dos mesmos filmes porque ele quer trazer essa galera, né? A galera dele. Não é um filme de estúdio que não, tem que ter fulano, Não. tem que ter ciclano, tem que ter beltrano. Desse filme, eu pesquisei, o cara que fez a trilha sonora desse filme, eu esqueci o nome, que é um nome meio estranho. É um o Ludwig qualquer coisa. Ele tá trabalhando com o Coogler, era a panelinha dele. desde os primeiros filmes dele. Sim, Sim. é a panelinha dele. E ele, a trilha sonora, tipo, e literalmente, se você... Cara, é foda. Ele fez a trilha do Creed, fez a trilha do Pantera Negra, ele tá na trilha desse, aí vai ver, é um cara brancão e loiro. Aí você vê, pô, como é que o cara E conversa? fez a trilha do Venom, cara. Não, deixa isso de fora, cara. Às vezes tem que pagar o boleto dele. Às vezes ele tem que pagar boleto, não julgue o cara. E quem tá falando mal de Venom aqui? Quem que fala mal de Venom? Quem que faz essa canalice? Foi o Tom puxando. O Venom entrega tudo que ele promete. Pouco, mas entrega. Não, eu vou perdoar porque ele também fez o This is America. Aí merece perdão. E ele também tá responsável pela parte musical de Atlanta, velho. Tipo, quem assistiu Atlanta sabe que Ele é muito absurdo, bom, pô, aqui, ó. Puxa ali, só jogar no Google dele, porra. Oppenheimer, ele tem tudo. Caralho, ele também fez O currículo Oppenheimer. do cara não dá pra discutir. Eu acho que o cara sabe o que tá fazendo, né, Tom? Você Então que acha, ele tá né? no primeiro Venom, ele nem tá no segundo e no terceiro, ele tá no primeiro. Ele sabe o que ele tá fazendo. Nossa, Richard, ele fez Community. Fez Community. Meu Deus. Não, agora... Não, ele realmente merece meu esquece. Se respeito. o cara fez Realmente merece meu respeito. Community, que é a melhor série de comédia de todos os tempos. Aliás, teleouvintes do Pipocast, se vocês são como eu e o Richard e querem um episódio sobre Community, enche um saco nas redes sociais pedindo. Melhor série de todos os tempos. 5 temporadas de um filme.